Então vamos verificar agora qual é a resposta correta. A resposta é a alternativa E. A leitura não é individual, é necessário interação. Como nós vimos, a leitura só é possível com uma relação entre autor e leitor. Vamos pensar agora um pouquinho sobre linguagem e comunicação. A linguagem nasce do quê? Da necessidade humana de comunicação. É para o homem interagir no mundo com ela, né? Então, a linguagem está relacionada à interação do homem com o mundo. Todos os fatos sociais só são possíveis por meio da linguagem. E a comunicação significa formada de comum mais ação, ou seja, é uma ação em comum, né? Ela vem do latim comunicare, o significado em latim o que era? Tornar comum, partilhar. Então essa ideia de repartir com o outro alguma coisa. E a interação, então, entre dois ou mais elementos emitindo informações. Então, é sempre uma reação em relação à informação recebida. Então, há sempre um processo dinâmico na comunicação entre aquele que emite uma mensagem e aquele que recebe. Nós temos, então, a língua como fato social e interação. A linguagem é, em outras palavras, uma prática social. Isso é muito importante, relacionada às práticas sociais. Linguagem tem a ver com o social. Surge em um determinado contexto histórico-social e apresenta conotações ideológicas, né? Toda a ideologia humana está representada na sua linguagem. E a linguagem implica, então, como nós vimos, interação. Conhecimentos devem ser compartilhados, uma vez que é impossível duas pessoas partilharem exatamente os mesmos conhecimentos. Todo o progresso humano só pode ser possível a partir do quê? Dessa comunicação, né? De partilhar os conhecimentos. Ninguém guarda para si os conhecimentos e sim vai passando de geração a geração por meio do quê? Por meio da linguagem. Agora vamos pensar um pouco qual a diferença entre linguagem verbal e não verbal, né? Linguagem é um termo muito amplo. Então nós temos o que é a linguagem, é todo o sistema de sinais convencionais que nos permite então reagir. É um sistema que representa alguma coisa. A linguagem verbal é aquela que utiliza palavras para estabelecer a comunicação. Então, quando nós usamos palavras, escrevemos, falamos, nós estamos utilizando aí a linguagem verbal. E a linguagem não verbal é aquela que utiliza outros sinais que não as palavras para estabelecer comunicação. Então, nós temos a música, a dança, a pintura, libras, né, que é essa linguagem também, né, que nós temos, dos sinais de trânsito, né, que são linguagens gestuais e que comunicam alguma coisa. Se nós pensarmos até mesmo a arquitetura, é uma linguagem não verbal. Então, tudo que comunica alguma coisa é chamado de linguagem. E nós temos, então, dentro da linguagem, e pensando nos aspectos da linguagem verbal, as variantes linguísticas. Nós temos o uso da norma culta, que é aquela linguagem mais formal que nós usamos, por exemplo, nos trabalhos acadêmicos, mas a língua não é algo homogêneo, a língua é heterogênea, ela possui várias línguas dentro da sua própria língua, né? Dentro de uma língua que é uma língua maior. Então, nós temos aqui essas variações, por exemplo, né, regionais, né? Se pensarmos no Brasil, nós temos os sotaques, né? Então, os sotaques são variações, maneiras diferentes de dizer alguma coisa. Então, nós temos o sotaque gaúcho, por exemplo, o sotaque carioca, que são bem diferentes. Isso já é uma variação. Temos palavras próprias de um estado que não são usadas em outro estado. Então, aí nós temos um conjunto de variações. E
Além disso, o nível social do falante também vai dar aí uma maneira diferente de dizer, de utilizar a linguagem no dia a dia, né? Então, o nível cultural do falante também, né? Uma pessoa que estudou muito fala diferente, usa palavras, né, diferentes daquele que estudou menos. Então, aí nós temos variações no uso da língua, o que mostra que a língua é algo muito rico e que vai ser usada de forma diferente de acordo com o contexto, né? Então, aqui nós temos um exemplo de um trecho da crônica de Luiz Fernando Veríssimo, que se chama Aí Galera. Então ele diz: jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. O que é o estereótipo? Daquele modelo, né? Então aquela padronização. Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol dizendo estereotipação? E, no entanto, por que não? Aí, campeão, uma palavrinha para a galera. Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas, aqui presentes ou no recesso dos seus lares. Como é? Aí, galera, né? Então, você imagine um jogador de futebol falando dessa maneira, né? Minha saudação aos demais esportistas, recesso dos seus lares, né? Numa entrevista logo após o jogo. Então, é uma linguagem que causa um estranhamento, né? Então, aí, a comicidade, né, dessa crônica é justamente isso, né? Uma linguagem inadequada a um determinado contexto aí do futebol e, obviamente, né, palavras muito utilizadas, por exemplo, numa linguagem mais erudita, uma linguagem de norma culta, inadequada a uma situação de futebol. Continuando, quais são as instruções do técnico? Nosso treinador vaticinou que com um trabalho de contenção coordenada, com energia otimizada na zona de preparação, aumentam as probabilidades de, recuperado o esférico, concatenarmos um contragolpe agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo da ação. Né? Então, imagine aí, né, como que os ouvintes ficariam, né, ouvindo esse depoimento do jogador. E vamos pensar agora, né, depois de verificarmos essa questão das variantes, a questão do texto. O que é um texto? Conceito proposto por Bernardes. Texto é a unidade linguística comunicativa fundamental, produto da atividade verbal humana que possui sempre caráter social. Está caracterizado por seu extrato semântico comunicativo, assim como por sua coerência profunda e superficial, devido à intenção comunicativa do falante de criar um texto íntegro e a sua estruturação mediante dois conjuntos de regras, as próprias do nível textual e as do sistema da língua. Então, o que significa isso? Que o texto é algo muito complexo, que apresenta vários níveis, né? O nível de linguagem, o seu nível de organização, e que requer, obviamente, muito cuidado daquele que vai elaborar qualquer tipo de texto. Um aspecto muito importante dentro dessa concepção, né, de complexidade textual é justamente o aspecto da correlação. O que significa isso? Que um texto não é um aglomerado de frases, né? Eu não posso simplesmente jogar as frases e formar um texto. Não, o próprio nome texto, né, significa, né, tecido, né? O que é? É uma tessitura, é uma organização, uma articulação de partes, portanto, não são frases jogadas, não são frases soltas. Veja essa sequência. Marilene ainda não chegou. Comprei 3 melancias. O escritório de Sérgio encerrou o expediente por hoje. A densa floresta era assustadora. Ela colocou mais sal no feijão, o vaso partiu-se em pedacinhos. Aí são frases jogadas, né, que não tem uma sequência, não tem aí uma organização, uma articulação.
Então, o texto tem coerência de sentido e o sentido de qualquer passagem de um texto é dado pelo contexto. Então, qualquer frase só pode ser analisada dentro de um contexto. O que é um contexto? De uma determinada situação, para que faça sentido. Então, todo texto tem um caráter histórico. O que significa? Não no sentido de narrar fatos históricos, nem todo o texto vai narrar fatos históricos, mas no de revelar as concepções e a cultura de um grupo social numa determinada época. Então, todo o texto está inserido num contexto histórico, num contexto de produção e, obviamente, vai revelar ao leitor a ideologia daquela época, a ideologia daquele grupo que o produziu e, obviamente, isso vai enriquecer muito a análise daquele leitor. Então, para a gente perceber criticamente uma leitura, nós temos que conhecer todo esse contexto. Quanto mais conhecermos o contexto de um texto, mais fácil vai ficar a sua compreensão. Então, quem foi aquele autor, em que circunstância aquele texto foi produzido, com qual objetivo. Então, do ponto de vista de quem produz o texto, é preciso que haja conhecimento das condições de produção. É preciso saber para quê, para quem e por que o texto será produzido. Então, isso é muito importante, saber todos esses elementos contextuais que vão ajudar justamente na compreensão, vão facilitar a leitura e aí tornando o leitor mais crítico, o leitor, então, aí mais capacitado para depreender do texto tudo aquilo que é importante e significativo de acordo com os seus objetivos. E quais são os grandes tipos de texto? Nós temos uma tipologia textual. Então, nós temos textos descritivos, textos narrativos, expositivos, opinativos, argumentativos e injuntivos. Então, são aqui 6 grupos, grandes grupos de textos que estão aí divididos de acordo com as suas características. Vamos começar pelo texto expositivo. Então, o objetivo do texto expositivo é informar o leitor sobre um determinado referente. Então, ele vai expor, apresentar ao leitor uma informação. Os textos expositivos são utilizados em discursos da ciência, da filosofia, livros didáticos, divulgação científica. Por exemplo, nós temos aqui, previsto teoricamente em 1928, a primeira observação experimental do positron foi feita em 1932 pelo norte-americano Carl David Anderson. Então, aqui, positron, a antimatéria. Então, nós temos um texto que vai apresentar de forma bem objetiva informações sobre uma descoberta científica. Então, qual o objetivo desse texto? Informar ao leitor sobre uma descoberta. Então, o texto expositivo é aquele que apresenta informações, apresenta novidades ao leitor de qualquer texto. O que é um texto de opinião? É claro, que além de informação, nós temos também aquele texto que já é um pouquinho mais complexo, que é um texto de opinião. O texto de opinião é muito veiculado nas esferas da política e do jornalismo. Ele serve para apresentar o ponto de vista do autor sobre um tema. Então, aí nós temos vários textos opinativos sobre temas polêmicos, por exemplo, aqueles artigos de opinião que saem nos jornais, principalmente nas primeiras páginas dos jornais, são artigos assinados e que mostram a opinião de determinada pessoa sobre algum assunto, e geralmente algum assunto polêmico. Então, aqui nós temos um exemplo. Nas faculdades de medicina brasileiras, por exemplo, é prática comum
pôr o nome do chefe da cadeira entre as assinaturas de um artigo científico, mesmo que ele não tenha contribuído para o que vai escrito ali. Há quem defenda a aberração, argumentando que o fulano criou as condições para que a pesquisa fosse realizada. Então veja que ao final desse texto nós já temos uma crítica, não é apenas uma informação. A palavra aberração já mostra aí algum posicionamento do leitor, do produtor do texto em relação ao assunto, né? Então o fulano criou as condições, já mostra uma ironia em relação a essa questão. Então é um texto de opinião. E um texto injuntivo. O termo injuntivo é originário do fato da construção do texto ser basicamente no imperativo, semelhante à prescrição. Prescrição, nós estamos no mundo da norma. Então, por exemplo, tenha bom ânimo e coragem, você vencerá todas as dificuldades, jamais desanime, você há de vencer todos os problemas que se lhe apresentarem. E esse é um exemplo de texto de aconselhamento, como nós temos os textos de autoajuda, por exemplo, a publicidade que apresenta muitos imperativos, né? Faça isso, faça aquilo, e isso então é chamado de modalidade injuntiva, né? A principal característica é o uso do imperativo. Bem, agora vamos para a próxima imperatividade. Indique a alternativa correta. Nós temos 3 afirmações. Primeira, o texto injuntivo assemelha-se a uma prescrição. Segunda afirmativa, um texto deve apresentar correlação de ideias. Terceira afirmativa, um texto informativo é diferente de um texto opinativo. Então, assinale, né, agora a correta. Alternativa A. Apenas a afirmativa 1 está correta. Alternativa B. Apenas a afirmativa 2 está correta. Alternativa C. As afirmativas 1 e 2 estão corretas. Alternativa D. As afirmativas 1 e 3 estão corretas. Alternativa E. Todas as afirmativas estão corretas. Agora você vai pensar um pouco, depois eu volto com a resposta.